dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje que é super quarta, então temos aí bastantes assuntos relacionados a juros para trazer para vocês. Mas a gente também vai falar dela, é ela mesma que a gente vem falando aí bastante tempo, a meta fiscal. Mas vamos passar também pelos principais assuntos ligados ao nosso setor industrial, porque hoje saiu a pesquisa mensal aí da produção industrial e o PMI de outubro, mas vamos falar também de outros assuntos relacionados aqui ao nosso Brasil, como o consumo de carne. Então, bastante coisa para a gente falar, além dos juros hoje. Mas antes, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos telespectadores. Chegou ela, finalmente, a super quarta em véspera de feriado. Então, ela vai acabar tomando bastante tempo, principalmente de hoje e das próximas semanas, mas temos mais coisas aí para falar, né? Como, por exemplo, a situação industrial brasileira, que continua muito frágil. Tivemos uma queda considerável em quase todos os ramos industriais brasileiros, mesmo com uma alta no agregado. A gente também vai falar do consumo de carne, o maior desde 2012. Então, o brasileiro está consumindo mais carne esse ano. Temos também a meta fiscal aí, que está uma guerra, que está a visão do Haddad e do Lula parece estar tendo um certo conflito aí. Mas, antes de tudo, né, Débora, já que é super quarta, vamos colocar a notícia aqui para vocês, porque com certeza, né, a expectativa aí para os anúncios tanto do Fed quanto do Copom, né, mais do Fed para o mundo, que a gente começa falando do mundo, estão influenciando os mercados da Ásia, Europa e tudo mais, né? Exatamente. Hoje a Ásia, ela teve um movimento aí mais positivo. Então as bolsas foram para o terreno positivo lá e tiveram alguns fatores que impulsionaram esse movimento lá no continente asiático. Então quem se descolou hoje na Ásia liderando os ganhos e ficou muito à frente aí dos outros índices foi o Nikkei 225. Nikkei 225 é a principal bolsa, né, o principal índice lá do Japão, e a gente viu que ele subiu mais de 2%. Está aí na tela para vocês, ele subiu 2,41 hoje, e a gente viu alguns fatores aí impulsionando o Nikkei 225. Então, o primeiro deles foi ali um movimento mais positivo de Nova York. Então, a gente viu ontem as bolsas em Nova York todas fechando no positivo, inclusive a nossa bolsa também ontem fechou no positivo, acompanhando esse movimento e com bastante recuperação do setor de consumo. Mas lá em Nova York, por exemplo, todos os 11 subíndices do S&P subiram ontem. Então foi um dia bem positivo lá em Nova York e isso já trouxe um reflexo para a abertura hoje na Ásia. Outro ponto, né, como o André já falou, é a expectativa pela super quarta. Então hoje, por volta das 15 horas, a gente tem a decisão de juros lá nos Estados Unidos. Os juros vão ser aí seguidos por uma coletiva de imprensa do Jerome Powell, que é o presidente da instituição. Então, o mercado tem bastante aí expectativa por essa decisão, né? A perspectiva é que se mantenham os juros por lá e daqui a pouco a gente vai passar sobre esse assunto aí com mais detalhes. Mas isso já mexeu com a expectativa lá do mercado asiático, que se a taxa de juros for mantida, vão ter ali um maior apetite pelo risco e as bolsas devem subir. Outro ponto que acabou impulsionando, e aí especificamente o Japão, foram os balanços corporativos. Saíram uma série de balanços corporativos lá na Ásia, entre elas montadoras, e o Japão acabou se beneficiando desse movimento. A gente viu a Toyota também subir bastante, então um dia bem positivo lá na Ásia, aí refletindo o dia anterior de Nova York e também esses resultados corporativos positivos, além da super quarta, que isso deve mexer com a expectativa de todo mundo. Perfeito, Débora. Vamos então agora para o Brasil, já que a gente tem muita coisa para falar, né? Você teve então que depois dessa discussão, fala do Haddad, fala do Lula, fala do Haddad, fala do Lula, parece que agora está tendo uma reunião ministerial com alguns líderes do Congresso também, a gente tem aquela notícia para colocar para vocês aí, sobre talvez mudar a meta fiscal de 2024 para um déficit de até 0,5% do PIB, que é mais ou menos o déficit desse ano. A gente sabe que esse ano provavelmente a gente vai conseguir chegar, então não vai ter grandes problemas. E o mercado mesmo estava operando já com a possibilidade de um déficit de 0,8% do PIB para o próximo ano, mas
existe uma certa cena, o Haddad está tentando acenar para o mercado ainda que ele vai manter o equilíbrio fiscal, até deu uma queda no tom, né? Não está falando mais de zerar o PIB, o déficit do PIB, né? Que a gente sabe que é muito difícil. Você tem que tentar arranjar as receitas e você tem que tentar fazer isso sem cortar os gastos são muito importantes para alavancar a economia, para melhorar a situação social do Brasil depois desse desmonte completo que a gente viu, né? Então, parece que agora um pouco de realidade está sendo colocada aí na cabeça das pessoas. A discussão é válida, parece que vão tentar, então, colocar o déficit até de 0,5. É importante por quê? Porque se você não cumpre a meta de déficit, você tem uma certa punição no orçamento do ano seguinte. Em vez de você poder crescer até 70% da arrecadação das receitas, você vai, no máximo, poder crescer 50% do aumento da arrecadação. Então, é um limitador brutal de gastos. E a gente já está com problema para você alocar todos esses gastos. Imagina se você tiver menos espaço para alocação desses gastos. Então, parece que alguém colocou um pouco de juízo, né? E não vai mudar nada, né? Não vai gerar inflação, ninguém vai morrer por isso, não vai ter nenhum problema macroeconômico que vai acontecer se você tiver um déficit de 0,5% ao ano. Esse ano a gente está vendo, ano que vem não está gerando inflação, não está gerando nada. As expectativas não estão ancoradas? Parece que estão ancoradas, né? Essa fala aí bonita que não quer dizer nada, né? Mas tudo bem. Então, não vai acabar mudando nada, Débora. Exatamente, e até um ponto mais realista, né, do que zerar. E a gente vê que tem muito mais pressão e muito mais aí, peso dado para essa meta fiscal do que realmente ela precisaria ter. Né? Pensar de 0 para meio, como o André falou, não vai mudar ali grande coisa, a não ser esse olhar do mercado que pode começar a fazer uma pressão nos juros futuros ou pode voltar a falar em risco fiscal, que também não faz sentido, mas eles podem usar isso para pressionar juros. Mas aqui, né, pensando na economia mais real, essa mudança aí não seria, né, não traria nenhum prejuízo para a economia. Mas vamos ver aí essa novela, né, que está essa discussão em relação à meta do déficit fiscal. Vamos ver aí os próximos capítulos dessa novelona aí que a gente tem falado todo dia. Mas a gente tem também a produção industrial, né? Outro ponto aí que vem mostrando bastante fragilidade aí na nossa economia, né? Esse sim, a gente tem que olhar de perto, né? Com certeza. A produção industrial teve uma queda, né, de 0,1%. A gente está tendo uma produção industrial muito volátil e com uma volatilidade muito baixa, né? Então ela está caindo, subindo mês após mês. E você pega o acumulado em 12 meses da produção industrial, por exemplo, Débora, você tem que ela está variando entre 0, menos 1 e mais 1, 0, menos 1 e mais 1. Ou seja, a gente não está saindo do lugar na produção industrial, não aumenta, não cai, pelo menos não está caindo, mas também não aumenta, a gente está que nem um caranguejo, né? Andando de lado aqui, né? Com a nossa indústria. A gente tem aqui o gráfico para mostrar para vocês o que aconteceu na nossa indústria nesse mês aí. A gente teve que o que salvou a lavoura, né? Na verdade não foi a lavoura, foi a mina, né? Porque foi a indústria extrativa, né? Que acabou salvando a indústria esse mês, né? Você teve um aumento na procura, né? A gente estava falando em setembro, lá teve alguns movimentos mais interessantes em relação ao minério de ferro, e isso aumentou a produção da indústria extrativa brasileira, que é basicamente a Vale. Então, minério de cobre, minério de ferro, extração de petróleo e venda de petróleo bruto. Então, essa é a indústria extrativa brasileira. Então, Petrobras e Vale salvaram a indústria brasileira aí no mês de setembro. Mas, demais, a gente vê aí que a Têxtil teve um crescimento aqui, mas dá para falar que andou de lado, 0,6, teve muita queda. Queda na produção de alimentos de 0,3, queda na produção de bebidas de 0,7, o vestuário, ou seja, as roupas, camisetas, shorts, calças que são produzidos, queda de 4,2%. Metalurgia, que é a primeira parte da base industrial, ou seja, sem metalurgia você não produz quase nada do resto, uma queda de 1,3%. Máquinas e equipamentos, que está sinalizando o que vai ser o futuro. Se as pessoas estão comprando máquinas e equipamentos, significa que está tendo investimento, queda de 7,6%. Produção de veículos, queda de 4,1%. Então, a gente está tendo aqui um mês de setembro aí para se esquecer na indústria, que tirando a Vale e a Petrobras, né, que são dos setores extrativos mesmo,
todo o resto da indústria teve muita dificuldade. Cenário preocupante esse, principalmente quando a gente pega aí as máquinas e equipamentos e metalurgia, né? Porque ele mostra como é que está a expectativa aí para os próximos meses e para o futuro, pensando em investimento para produzir no futuro, e a gente vê que está muito fragilizado aí, inclusive com quedas bem grandes. Então, um ponto aí de alerta da nossa produção industrial. E na esteira desse assunto, né, hoje também saiu o PMI. O PMI ele é um índice de gerente de compras, que tem esse nome PMI. Até um dia me perguntaram aqui no chat, mas Débora, você fala tanto desse PMI, o que quer dizer PMI? PMI, a tradução literal seria índice de gerente de compras. Ele mostra ali a atividade de um setor, então como é que está a atividade dos setores, pensando num termômetro. Então, quando a gente está olhando o PMI, enquanto a gente está olhando a produção industrial de setembro, o PMI a gente já está olhando de outubro. Então, vou colocar aqui na tela para vocês, porque hoje saiu o PMI tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos, e a gente tem aí pontos importantes para olhar para esse termômetro do que esperar da pesquisa mensal no mês que vem. Então, ele traz aí um direcionamento para onde deve caminhar a nossa pesquisa mensal no mês seguinte. Então, a gente estava olhando setembro a gente tinha ali um PMI um pouco abaixo de 50, a gente pode falar que a gente teve uma ligeira queda de setembro para outubro, lembrando que o PMI é aquele índice que tem a base de 50, né? Quando ele está acima de 50, mostra a expansão do setor e da atividade daquele setor, quando está abaixo de 50, mostra contração, então aquele setor está diminuindo, que pode estar tanto contraindo quanto expandindo em ritmos mais acelerados ou não. Quando ele está ali no limiar de 50, que é justamente esse ponto de corte, ele está estagnado, o setor está andando de lado. Tá? Então aqui a gente vê o nosso PMI, uma das únicas vezes aí nos últimos meses que ele ficou um pouquinho acima de 50, que ficou em 50,2, foi em agosto. Depois a gente teve uma queda ali para um patamar próximo de 49, e agora nosso PMI em outubro chega a 48,6. Então a gente já até esperava ali uma atividade da indústria mais fragilizada em setembro por conta do PMI, né? Então a gente vê, por mais que tenha ficado 0,1% positivo, ele ficou uma atividade praticamente estagnada. Então aqui a gente vê essa queda até refletindo nos ali principais setores industriais que caíram. Então aqui PMI de setembro. Outubro então se espera uma atividade pior do que a de setembro. Então, pode inclusive ter queda ali no índice geral, segundo o termômetro aqui do PMI, desse índice de gerente de compras. Então, aqui, Brasil abaixo do patamar de 50, então em contração, e uma contração que vem aumentando, pelo menos aí desde agosto. A gente teve uma aceleração aí, porque a gente sai de um patamar de 44, né, no ano passado, então estamos melhor em relação ao ano passado, mas estamos aí abaixo do patamar de 50 em contração e com alguma aceleração de queda nesse fim do ano. Quando a gente olha para os Estados Unidos, que é o gráfico do lado, os Estados Unidos saem num patamar de 47,7, então próximo ali do limiar de 50, e agora nesse mês de outubro chega a 50. Então um patamar bem esperado, veio bem dentro do que se esperava para índice de gerente de compras dos Estados Unidos. Se esperava justamente que ele ficasse nesse limite. Isso mostra que a produção lá está estagnada, nem para cima, nem para baixo, né? Não está nem expandindo, nem contraindo. Mas a gente vê um movimento também interessante de alta nesse índice de gerente de compras lá nos Estados Unidos, principalmente se a gente pega aí o começo do ano para cá, né, que a gente estava aí até abaixo desse patamar de 47, a gente vê que teve ali uma esticada nesse PMI dos Estados Unidos. Isso mostra um certo aquecimento da indústria lá, que tem até chamado a atenção quando a gente fala de juros, porque os Estados Unidos querem justamente o contrário, eles querem enxugar a produção, eles querem ali desaquecer os setores, e a produção industrial vem se mostrando esse ano bem resiliente. Então, um ponto de atenção, embora tenha ficado aí praticamente estagnada nesse mês, vem numa ascendência aí desde o começo do ano. Então, aqui um ponto lá dos Estados Unidos que a gente até olha de uma forma contrária aqui do Brasil, infelizmente, né, como a gente sempre fala. Exatamente. E a questão industrial ajuda a explicar também uma outra situação, né, que é a confiança empresarial, porque se as empresas não estão muito otimistas em relação ao futuro, né, a gente vê que teve uma nova queda, a gente teve uma acomodação aí no mês de setembro, então ficou mais ou menos elas por elas em relação ao que estava acontecendo aí
no setor, entre os empresários, então eles não estavam muito otimistas, mas não estavam muito pessimistas, então, mas parece que agora o pessimismo voltou a aumentar, então você tem uma queda na confiança empresarial, isso ajuda a explicar também a queda na compra de máquinas, equipamentos e tudo mais. Se a gente pensar o seguinte, que se você não acredita que vai ter uma boa demanda futura em relação à compra e venda de seus bens, você não investe. Você não contrata pessoas, você não compra máquinas. Vamos dizer assim, você tem uma cafeteria, você não vai comprar uma máquina nova para fazer cafés, você não vai investir, sei lá, numa geladeira nova para você conseguir armazenar mais produtos, ou aquelas estufas lá para você guardar os salgados e tudo mais. Então, você não vai investir sendo que você não está esperando uma demanda nova. Você tá, o que está ali está bom para hoje, então não vou precisar investir. Então, já que você não tem muita perspectiva sobre o futuro, você não faz nada. Isso ajuda a explicar muito a questão da confiança empresarial e o resultado na indústria, né, Débora? Está tudo bem ligado aí, principalmente quando a gente fala confiança empresarial, expectativa para o futuro e aqueles indicadores que a gente mostra também na pesquisa industrial, que vão mostrar se estão sendo comprados bens para ali aumentar a capacidade produtiva, o que não está sendo o caso aqui do Brasil. Mas pelo menos a gente tem uma notícia boa aí para o brasileiro, pelo menos para o brasileiro que come carne aqui no Brasil, porque aumentou, na verdade se espera que aumente o consumo de proteína nesse ano para melhores patamares aí de 11 anos, né? Interessante esse dado aqui, na verdade ainda não saiu, procuramos a notícia, ainda não saiu, né? Mas a gente achou aí no X, antigo Twitter aí do Thomas Traumann, acho que é o nome dele, se alguém, depois aí se eu errei o nome, peço perdão aí, mas ele é jornalista justamente do Poder 360, né? Então a gente coloca a fonte e tudo para mostrar aqui que a gente pegou isso de uma fonte confiável, e ele mostrando aqui nessa reportagem, aqui nesse gráfico que deve sair, que você tem que o brasileiro vai consumir mais frango, a maior quantidade de frango que o brasileiro vai consumir aí durante o ano, porque em quilos per capita desde 2012, a maior quantidade de carne bovina desde 2012, né? A gente já teve um consumo até um pouco maior, né? Em outros momentos, mas a gente está conseguindo pelo menos passar agora o patamar que a gente teve em 2012, a gente vê uma queda considerável, ó. Quando você tem o começo do governo Bolsonaro, 2019, já cai considerável, 2019 e 2020, você já tem quedas consideráveis em relação a isso, né? A carne suína também você vai chegar em recorde, né? Você não mudou de um ano para cá, mas você continua com 18 quilos por pessoa. E nunca se consumiu tantos ovos na vida também. Não sei se a geração fitness aí que está consumindo, indo mais na academia e consumindo mais ovos, né? Mas a gente está consumindo agora 242 ovos aí por capita, né? Por pessoa, né? Então, é bem interessante que o brasileiro está consumindo mais proteína do que consumia antes. Nunca se consumiu tanta proteína animal como a gente está consumindo. Então, é bem interessante esse dado aí. Mostra que o brasileiro está com uma segurança alimentar um pouco maior, né? Então, mesmo que você não goste de carne, a gente tem 500 mil motivos aí para ser vegetariano. Eu não sou, minha namorada mas a gente tem que lembrar que boa parte da população brasileira vive em segurança alimentar e um dado como esse é muito importante, não tem jeito. O brasileiro comer mais proteína e ter menos insegurança alimentar nessa fonte é muito importante, né, Débora? E vale lembrar que o Brasil ele é um grande produtor de carne, né? Um dos maiores produtores de carne, aí se a gente considera o frango ou não, mas o Brasil está sempre entre os maiores produtores de carne. E o brasileiro estava comendo, nos últimos 5 anos, estava comendo menos carne e estava tendo menor disponibilidade de carne aqui no mercado interno, porque a gente estava muito voltado para a exportação. Então, estava valendo mais a pena exportar a carne. O brasileiro estava ficando com a carne aqui, porque acaba tendo uma paridade aí, inclusive de preços com a exportação. O brasileiro estava com a carne bem cara aqui e tendo menos disponibilidade e comendo menos carne. Isso traz aí um retrato, né, do que a gente viu nos últimos anos, aí inclusive de segurança alimentar e insegurança alimentar aqui do brasileiro. Então, esse aumento do consumo da proteína vem justamente mostrando que a gente está voltando, né, e atingindo até melhores patamares, voltando aí a consumir mais proteína, pelo menos nos últimos 5 anos, a patamares bem melhores. Né? Débora, chegou ela. A super quarta chegou finalmente. Copom, Selic,
juros, Fed, todas essas palavras aí nesse campo de busca aí maravilhoso. Então você tem então que o mundo está esperando a decisão do Fed, aqui no Brasil estamos esperando a decisão do Copom e vamos passar agora o resto do programa aí tratando de tudo isso, né? Então vamos começar falando assim, porque a gente sabe que a taxa de juros aqui no Brasil está hoje em 12,75 e dos Estados Unidos está no intervalo de 5 a 5,25%, certo? Então vamos fazer uma comparação como que está com todas as outras taxas de juros? Olha, aqui a gente tem taxas nominais, tá? Então é aquela taxa realmente praticada. Brasil com a sua taxa aí de 12,75. A gente tem, aqui vamos falar aí dos principais, aí a gente tem o 5,50 nos Estados Unidos. Aqui acho que está trocado a Austrália e a União Europeia, porque a União Europeia que está em 4,5, mas está com a bandeirinha da Austrália aí, mas aqui é Banco Central Europeu. A gente tem o banco lá da Inglaterra, que também tem mantido aí, pelo menos nas últimas reuniões, a taxa 5,25. Lembrando que a decisão do Banco da Inglaterra sai amanhã. Hoje a gente tem super quarta, porque sai Brasil e Estados Unidos. A gente tem algumas decisões que já saíram, como é o caso da União Europeia, aí, né, da zona do euro. A próxima é no dia 14 de dezembro. Então, essas datas que vocês estão vendo aí são as próximas reuniões, né? Então, a gente tem as próximas reuniões que acontecem ainda em novembro em relação à decisão aí desse período. E tem algumas que já decidiram, que saem aí no próximo mês, né, que saem em dezembro. Então, a gente vê o Banco do Canadá, que divulgou taxa também recentemente, está em 5%, a Austrália em 4,10%. Então, temos ali algumas taxas também lá no fim do gráfico, temos a China em 3,45%, próxima decisão aí a definir, não tem data. Então, aqui a gente vê, né, o retrato, né, de como estão as taxas nesse momento, até essa manhã. Então, aqui a gente tem esses patamares de juros. O que a gente espera? Pelo menos para a decisão agora dessa super quarta. A gente espera que o Banco Central aqui do nosso Brasilzão, então o Copom, né, na sua reunião, diminui 0,5%, até porque isso já foi sinalizado. Então a gente deve ter aí a taxa em 12,25%. Lá nos Estados Unidos é esperada a manutenção, então deve continuar no intervalo que está, e depois tem um gráfico mais detalhado para vocês. E na Inglaterra, que sai amanhã, né, é feriado aqui, mas vamos já falar, é esperado aí que a taxa se mantenha também. A gente tem no próximo gráfico, que eu vou colocar aí na tela para vocês, porque está aqui na minha tela, como é que está sendo aí esperada a taxa de juros dos Estados Unidos. Então, esse é um monitor lá do CME Group, né, que mostra ao longo do tempo como é que essas expectativas em relação à decisão de política monetária agora, da quarta-feira, né, de hoje, caminharam. Então, a gente tem aí, há um mês atrás, né, se a gente fosse olhar no mês passado, a expectativa era de 5,25 a 5,5, que é a faixa atual, né, a gente chama isso de taxa-alvo lá. Então, 5,25 a 5,5, 81,7% dos agentes esperavam que essa taxa fosse ser mantida nesse patamar, de 5,25 a 5,5, e 18,3% acreditavam em alta, de 5,5 a 5,75. Então, há um mês, parte do mercado esperava, 18% não é pouco, esperava que a taxa fosse subir 0,25 ponto percentual. Quando a gente vê aqui, como está sem a legenda, eu vou passar aqui o mouse para vocês acompanharem comigo, né? A gente tem aqui, há uma semana, né, aqui a gente tinha uma semana, então, olhando passado, 2,4% esperavam um corte de 0,25, até achei esse dado bem curioso, esperavam algum corte aí na taxa de juros, mas a maioria esperava ainda manutenção no patamar que está agora, 97,6%. E a gente vê que essa expectativa por manutenção vai crescendo conforme a decisão vai aproximando. Então, há um dia, então ontem, 3,3% dos entrevistados esperavam um corte ainda de 0,25%, que não tem nenhuma sinalização para isso, mas tinha uma parte do mercado esperando, e 96,7% aí das pessoas esperando, dos agentes entrevistados aqui, esperando manutenção. Quando a gente vai agora para o patamar de hoje, então como é que abriu o CME hoje, como é que estava esse monitoramento? 99,2%, e aí no gráfico nem aparece porque está bem pequenininho ali na ponta, 99,2% esperam manutenção, então a maioria aí dos agentes entrevistados esperam que vá ficar aí em 99,2% a probabilidade de que a taxa não mude por lá,
e só 0,8% acreditava em 0,25% de aumento de novo. Então, aqui, realmente, o monitoramento do CME Group, que a gente vem trazendo as atualizações conforme saem os dados, aponta aí majoritariamente que os Estados Unidos, nessa super quarta, vão manter sua taxa aí no patamar atual. Vamos ver se eles vão manter mesmo, né? Porque eu não espero surpresas também, né? Mas banqueiro central gosta, né? De às vezes dar algum susto. Aqui no Brasil também é a mesma coisa, né? Parece que está já quase que dado, né? Que você vai ter uma queda da taxa Selic em meio ponto percentual, né? Acredito que não existe também nenhuma surpresa, já falou-se, né? O Roberto Campos gosta de dar entrevista, né? Bastante, o nosso Bob Fields, ele está falando que vai cair meio ponto percentual há algum tempo, então acho que vai ser basicamente isso, né, Débora? Não vai ter grandes surpresas não, né? Não esperamos aí grandes surpresas, já está bem sinalizado, mas nunca se sabe. Agora, para o mês que vem lá nos Estados Unidos, aqui já está bem sinalizado também, mas para o mês que vem, que também a reunião acontece em dezembro, a gente tem uma expectativa até maior de alta na taxa por lá ainda. Então, esse monitoramento que vai mudando ao longo do tempo, né, conforme a reunião vai se aproximando, por lá ainda aponta para alta nos juros em uma parte importante, ali em torno de 20% do mercado esperando alta em dezembro. Mas aí, conforme vão saindo os dados ao longo do mês, a gente tem dados de mercado de trabalho que saem na sexta-feira, a gente tem alguns que saem hoje lá nos Estados Unidos, tem dados de inflação, aí essa expectativa vai mudando. Por isso que é interessante ver esse quadro, porque ele mostra como estava há um mês e como está hoje a expectativa. E a gente vê que ela vai invertendo conforme os dados vão saindo e conforme a reunião vai se aproximando. Débora, 3 minutinhos, já se prepara aí que todo mundo hoje quer saber aí como que estão esses mercados aí, depois desse lenga-lenga aí que a gente está falando aí sobre taxa de juros, expectativa e tudo mais. Está todo mundo meio, tô crescendo, aí. Tá? O pessoal tá animado, viu? Tá todo Eu esperava um movimento bem mais tranquilo hoje. A gente tem um mercado bem positivo por conta desses... A gente teve o PMI que veio bem dentro do esperado lá nos Estados Unidos, então ele não trouxe nenhuma surpresa ali em relação à atividade industrial, que poderia, né, caso ele viesse muito acima do esperado, poderia dar uma deteriorada no apetite pelo risco por conta dos juros das Treasuries. Os juros das Treasuries estão dando uma trégua nessa semana, então eles tiveram uma semana de uma esticada muito grande na semana passada, e agora eles estão voltando ali à normalidade, estão aí operando com juros mais baixos, isso favorece o apetite pelo risco, e a gente tem a expectativa pela super quarta, né, aqui no Brasil, de corte na Selic, lá nos Estados Unidos de manutenção, e isso está aí mexendo com o mercado de uma forma geral. Então, o nosso Ibovespa subindo bastante, até porque hoje aqui no Brasil é véspera de feriado, então o que acontece? O mercado, os investidores, eles montam posições para passar o feriado, porque a gente tem uma liquidez muito pequena na sexta-feira, porque grande parte aí do mercado acaba emendando, então o que acontece? O mercado monta posições para passar amanhã, né, então com expectativas já do que pode acontecer amanhã no mundo, que possa aí, impactar o nosso mercado aqui, então já monta posições para passar amanhã e sexta-feira. Então o mercado fica meio posicionado já para abertura de segunda. Então para passar 2 dias aí, até porque na sexta a liquidez é muito baixa, apesar dos dados dos Estados Unidos, não deve ter uma movimentação tão brusca aqui. Então o mercado já se posicionando. Então nossa bolsa sobe 1,66 hoje, lá nos Estados Unidos, dia positivo também, então a gente vai naquele movimento que a gente tem visto na maioria dos dias, que é Brasil acompanhando Nova York. Então, S&P 500 em alta de 0,81 e Nasdaq subindo 0,44. Lá na Ásia, dia positivo, né, que a gente já passou por aqui. O dólar cai hoje, então, dólar frente real cai 0,58%, também numa posição aí de ajustes, a gente começou o mês agora, mas posições de ajustes para passar aí o feriadão, e o dólar também mostrando que esse enfraquecimento do rendimento das Treasuries e da expectativa de manutenção hoje nos juros dos Estados Unidos, porque ele cai justamente por conta disso, né? A gente sabe quanto o real é volátil, por ser uma moeda muito líquida, em cenários de mudança de apetite pelo risco, e aí a gente vê uma volta do apetite pelo risco aqui nos países emergentes. E um ponto bem importante, quem está puxando muito essa alta e também puxando a queda do dólar é a Vale hoje.
A Vale está com um movimento acelerado porque o minério de ferro subiu muito lá em Dalian, na China. A gente tem visto uma sequência aí longa de altas no minério de ferro em Dalian, na China. Hoje não foi diferente, foi mais de 2,5 de alta. Isso está refletindo lá na Vale e fazendo com que o mercado esteja esperando uma alta no minério de ferro por conta de estímulos na China que devem vir depois daquele PMI mais decepcionante, né, que a gente falou ontem. Então, isso está puxando o dólar para baixo também. DXY caindo aí 0,03, menos que o real, né, menos que o dólar frente ao real, mas também no terreno negativo, mas bem perto da estabilidade. E o petróleo Brent hoje sobe 1,31, também favorecendo aquele mercado de commodities que acaba impactando o dólar. E nossa bolsa aí devido ao peso das commodities no nosso índice, que é quase aí 30%, né? Bem, Débora, se o mercado vai esticar e vai emendar o feriado, a gente também vai fazer isso, tá? Mas sem antes esquecer de dar os nossos recados aí para vocês, porque a partir das 5 horas da tarde o ICL já volta a ter programação, então já se liga aí no Rolê ICL com o William de Luca. Ele tá nervoso aí porque hoje tem um jogo importante do Palmeiras, mas vai dar tudo certo, William, fique tranquilo. Mas às 5 horas ele vai estar apresentando o Rolê ICL. Ele está hoje lá em Santa Catarina, então ele vai estar apresentando hoje de fora, inclusive, né? Mas a gente tem também aqui, logo depois, o ICL Notícias segunda edição, né? Que você tem a partir das 6 horas da tarde com a Gabi Varela e a nossa dupla de Chicos, né? Chico Saê, Chico Pinheiro. E às 7h30 da noite, a Robertinha Garcia, junto com o César Calerron, apresentando o Sinapse a partir das 7h30 e então até às 8h30. Então, antes de vocês começarem a ver a rodada de à noite, se ligam no ICL que tem muita coisa para vocês verem. E a gente está de volta na segunda-feira aí para trazer os principais acontecimentos que vão aí ocorrer ao longo do feriado aqui. Então, a gente tem dados importantes para trazer na segunda também para vocês. E segunda, vocês já sabem, já conhecem, é dia de expectativa do mercado, termômetro de bolsa e outros dados aí que vão ser divulgados. Então, até segunda-feira e a gente, né, se vê lá. Até mais, gente. Tchau, tchau. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.